Amém. Aleluia. Que bom estarmos na casa de Deus. Que bom estarmos intercedendo, orando. Que bom estarmos clamando ao Senhor. E hoje eu quero te convidar a quebrar as muralhas, a derrubar as muralhas. Não sei como está as coisas na sua casa, não sei como elas estão, como estão as coisas na sua mente, mas eu quero te dizer que estas muralhas vão ser derrubadas nessa noite. Amém. Aleluia. Oi, você pode dizer assim: as muralhas vão cair. Amém, as muralhas vão cair. Semana passada nós estávamos começamos essa série de mensagens falando sobre muralhas, sobre quebrar as muralhas. E nós lemos o texto de Josué, quando ele cerca a cidade de Jericó, e Deus manda ele dar 7 voltas, em 6 dias, cada dia uma volta, e no 7º dia, foram dados 7 voltas, e as muralhas caíram. E nessa noite nós iremos continuar falando sobre este texto, continuaremos falando do poder de Deus e meditando nesta palavra, amém? Quero te convidar então a abrir a sua Bíblia, Josué capítulo 6 e o versículo 5. Josué capítulo 6, versículo 5 diz assim: quanto as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, e o muro da cidade cairá, e o povo atacará, cada um segundo o lugar, cada um do lugar aonde estiver. Amém? E vou ler de novo. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá e o povo atacará, e de cada um do seu lugar aonde estiver. Amém? Então, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto, a primeira coisa que eu aprendo é que Deus, Ele quer usar a nós para quebrarmos as muralhas. Ele quer que eu e você façamos parte da batalha, eu e você façamos parte da vitória, amém? Então o Senhor nos chama a fazer parte do reino de Deus, nos chama a fazer parte desse sobrenatural. Você faz parte da vitória da sua família, você faz parte da vitória da sua casa, da sua empresa, do seu emprego, em nome de Jesus. Será que você pode levantar a sua mão aí onde você está e dizer: eu faço parte da vitória na minha casa, amém? Aleluia. O Senhor disse assim: cada um do lugar aonde estiver. Então, aonde nós estivermos, nós estaremos atacando. Ei, o reino espiritual será atacado nessa noite, aleluia. As muralhas vão cair, ei, os inimigos baterão em retirada, pois há poder no nome do Senhor Jesus para quebrar toda a maldição, há poder no nome do Senhor Jesus para quebrar todas as correntes, em nome de Jesus, aleluia. Mas é necessário eu e você se posicionar espiritualmente. Como assim, Robert? Deus, Ele dá a estratégia. Deus, Ele dá a estratégia, mas Ele pede para que nós nos posicionamos. Ele disse a Josué: a estratégia é o seguinte, Josué, você vai dar 6 voltas na cidade, cada dia uma volta, e no 7º dia você dará 7 voltas,
mas vocês farão isso em silêncio. Olha a estratégia que Deus estava usando, olha a estratégia que Deus estava utilizando para que esse povo pudesse derrubar as muralhas. E às vezes o que nós estamos fazendo, gritando, falando, chamando, se esperneando, mas o Senhor às vezes nos dá estratégias para lutarmos em silêncio. Ei, em silêncio, mas em oração. É em silêncio, mas é em jejum. É em silêncio, mas é com esperança. É em silêncio, mas é com fé, sabendo que Deus irá operar. Aleluia! Deus dá a estratégia, mas precisamos tomar uma posição, acreditando que Deus irá cumprir aquilo que prometeu. Aleluia! Eu sei que talvez você que esteja aqui já recebeu propostas, já recebeu promessas de Deus para a sua vida. Ei, se você que está me ouvindo já recebeu promessas, acredite que estas promessas irão se cumprir na sua vida, amém? Elas irão se cumprir, mas para isso é necessário um posicionamento. Eu acredito, eu creio que as promessas de Deus se cumprirão na minha vida, aleluia. E o primeiro passo, Robert, qual é o primeiro passo que nós precisamos tomar? É chamar a responsabilidade para nós. Como assim, Robert? Mas eu não tenho que largar isso nos pés do Senhor? Sim, mas aquilo que Deus prometeu, Ele irá cumprir. Agora nós temos que chamar a responsabilidade para nós, para sermos um intercessor, para sermos um auxiliador. Porque tem muitas pessoas, mãe, tem muitas pessoas que deixam de tomar a responsabilidade da sua casa, deixam de tomar a responsabilidade da sua família e transfere essa responsabilidade para outras pessoas, pedindo: você pode orar pela minha família, você pode orar pelo meu emprego, você pode orar pela minha casa, mas eu quero te dizer, está na hora de eu e você tomarmos uma posição, chamarmos a responsabilidade da adoração para nós. Ei, é eu e você que o Senhor quer usar nessa noite. Cada um vai atacar do lugar aonde estiver. Ei, aonde você está, foi o Senhor que te colocou. Se você está nesta família, foi o Senhor que te colocou nesta família. É você que irá interceder por ela. Se você está nesta empresa, foi o Senhor que te colocou. E é deste lugar que você irá vencer. E é deste lugar que a vitória vai acontecer. É deste lugar que as muralhas vão cair. Aleluia! Então o primeiro passo é se posicionarmos, é chamar a responsabilidade da adoração para nós. Mas este povo que circundou em torno das muralhas, outrora, um tempo atrás, lá no deserto, eles falaram com Moisés: Moisés, nós queremos adorar. Nós queremos adorar. Então Moisés reuniu todo o povo na beira do monte. E quando Deus começou a se manifestar através de voz de trovão, a nuvem tomou conta daquele monte. E um terremoto aconteceu, pois aquilo era a manifestação do poderoso Deus. Você sabe o que aconteceu? O povo ficou com medo. O povo mandou Moisés ir adorar, Moisés ser o representante deles. Mas esse tempo já passou. Esse tempo em que nós tínhamos um sumo sacerdote ou um sacerdote para sacrificar por nós, já passou. Pois agora é eu e você
temos livre acesso na presença de Deus. Não cabe mais ter medo da presença de Deus. Robert, mas tem pessoas que têm medo da presença de Deus? Sim. Quantas pessoas hoje têm medo de se achegar na presença de Deus? Porque tem medo de ser julgado, tem medo de ser condenado por a sua maldade, pois o seu coração, pois os pecados estão lhe afligindo, e eles têm medo de chegar na presença de Deus. Não sei se você é um desses, mas eu quero te dizer, Deus te ama, Deus te ama. Ei, Ele chamou e te escolheu, para que você pudesse ter uma vida e uma vida eterna. Romanos 8 vai dizer que nada pode nos separar do amor de Deus. O que você está fazendo? O que você está fazendo que você não está correndo aos pés do Senhor Jesus? Está na hora de nós nos posicionarmos, deixarmos a covardia de lado, deixarmos o medo para trás, deixarmos de pedir para que as outras pessoas orem pelos nossos familiares, mas que eu e você venhamos a se posicionarmos e crer nas promessas de Deus. Se Deus, chegou a hora, meu querido, se Deus mandou você marchar, marche. Se Deus mandou você parar, pare, fique aonde Deus mandou você estar. Se Deus mandou você orar, ore. Se Deus mandou você cantar, cante, mas não fique com medo, não pare, obedeça ao Senhor Jesus e Ele realizará o desejo do seu coração. Esta é a promessa de Deus. Agrada-te, deleita-te no Senhor, e Ele realizará o desejo do seu coração. Aleluia. Entenda que nós não devemos ter medo do Senhor. Se há um medo tomando conta do seu coração, que nessa noite você venha se desarmar deste medo, pois o Senhor está de braços abertos a te receber. Não há pecado neste mundo que Deus não possa perdoar, não há nada neste mundo que Deus não possa fazer, então não tenha medo. Mas o que nós temos que ter não é medo, é temor no Senhor. Temor, sim, o temor deve nos aproximar de Deus, impulsionar a adoração, o louvor e a obediência. Ei, o temor nos aproxima do Senhor, o temor nos aproxima da adoração, nos faz adorá-lo, nos impulsiona a entregar a nossa melhor adoração a Ele, pois é quando temos temor, sabemos que o Senhor espera de nós o nosso melhor. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: qual tem sido o seu melhor? Para que as muralhas venham cair, é necessário você obedecer 100% daquilo que Deus está falando. É necessário você crer 100% naquilo que Deus está te ordenando. Amém? Olha só o que a palavra fala, questão do temor. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz assim: o temor no Senhor é o princípio de sabedoria, e o conhecimento do Senhor é o entendimento. Aleluia! Provérbios 10, 27 diz assim: o temor no Senhor prolonga a vida, mas a vida do ímpio abrevia. Aqueles que temem ao Senhor têm uma vida prolongada, mas aqueles que vivem uma vida de promiscuidade, uma vida sem temor, sem saber qual é a vontade de Deus, esses têm a vida abreviada. E deixa eu te falar uma pergunta: esses homens maus,
que vive uma vida do crime, principalmente, a sua vida, ela é curta. Você sabe, você já deve conhecer pessoas que entraram na vida da criminalidade e têm uma vida curta, no máximo 30 anos. Essa é a estatística daqueles que vivem uma vida de criminalidade. Mas, Robert, eu não vivo essa vida de criminalidade. Eu vivo uma vida tranquila, normal. Mas se você não teme ao Senhor, a sua vida será abreviada. Porque por mais que nós vivemos muito nessa terra, por mais que possamos chegar a 100 anos de vida nessa terra, 100 anos não é nada perto da eternidade que Deus nos promete. Mas somente teremos acesso à eternidade se nós crermos e temermos ao Senhor. Amém? Voltando aqui então, para que nós venhamos a quebrar estas muralhas, é necessário nós nos envolvermos espiritualmente. Como assim, Robert? Josué, capítulo 6, versículo 7. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E a ordem ao povo é: avancem, marchem ao redor da cidade, e os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Você percebeu algo aqui? Talvez você não tenha percebido, mas a ordem era marchar em torno das muralhas. Mas eles tinham que levar algo muito importante, era a presença de Deus. Ei, talvez você esteja marchando em torno dessas muralhas que têm se levantado na sua vida. Talvez as dificuldades tenham se levantado na sua vida e você tem marchado, mas o Senhor tem te chamado a levar a presença dEle junto com vocês. Ei, na frente daquele povo estava indo a arca da presença e trombetas de adoração ao Senhor. Ei, estas trombetas eram para adorar ao Senhor, era para bendizer, era para clamar o nome dEle. Eu quero saber uma coisa de você nessa noite: será que você, em meio às provações, em meio às dificuldades, você tem clamado ao Senhor? Quais tem sido a sua reação quando você se depara com uma dificuldade? Será que você recua? Ou você avança adorando e clamando ao Senhor? Mas eu quero te dizer que para trás, só para pegar impulso, eu quero te dizer que para trás não devemos andar. O Senhor não nos chamou para andar de costa, o Senhor nos chamou a andar para frente, e Ele diz assim: avancem, marchem ao redor da muralha. Ei, é sempre para frente que o Senhor tem te enviado, então leve a presença dEle junto, comece a clamar, comece a adorar. Eu tenho certeza que as muralhas irão cair, em nome de Jesus, aleluia. Eu sei que as lutas muitas vezes são físicas, eu sei que às vezes você precisa de um recurso financeiro, eu sei que muitas vezes você precisa, de um apoio emocional, eu sei que muitas vezes você precisa se relacionar, ou melhorar o relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo. Eu sei que muitas vezes isso é físico, mas eu quero te dizer que mesmo as batalhas sendo físicas, é necessário nós levarmos ela para o nível espiritual. É necessário nós levarmos a nossa batalha para o nível espiritual. Quando nós estamos em qualquer tipo de combate, qualquer tipo de luta, qualquer tipo de guerra, nós precisamos lutar nos nossos termos. Eu fiz pouquíssimo tempo de boxe, mas
o instrutor me ensinou uma coisa, ele falou assim: Robert, tu é pequeno, tu é leve, então você vai ter que jogar um jogo curtinho, você vai ter que lutar próximo do oponente, sem deixar espaço para que ele possa te golpear de uma forma mais brusca, mas que você possa jogar firme e por baixo dele. Essa era a estratégia que o treinador me deu. Então, a minha estratégia durante aquele combate era de jogar conforme os meus termos, não deixar que o inimigo venha jogar dos termos dele. Então, eu entrava o mais dentro da guarda possível. Robert, mas isso é totalmente ilógico, porque nós estamos falando de batalhas espirituais, mas eu quero te dizer que é necessário nós trazermos essas batalhas para a presença do Senhor. Ei, é necessário nós trazermos essa batalha para o nível espiritual. Quando o gigante se levantou para guerrear, enquanto todos estavam olhando para aquilo que era natural, enquanto todos estavam olhando o quanto grande aquele homem era, enquanto todos aquele exército israelense estava olhando para aquele grande homem que já era guerreiro muito experiente, estava olhando para todas as qualidades dele naturais, Davi, nenhum momento olhou para ele como um gigante. Ele estava gritando, estava berrando, humilhando o povo de Israel. E sabe o que Davi falou? Quem é este incircunciso? Sabe o que Davi está dizendo? Quem é esse homem que está fora da nossa aliança? Ei, porque Deus fez uma aliança com o povo, onde eles fariam a circuncidação, onde eles seriam circuncidados como um ato de aliança com Deus. E quando Davi olha para aquele gigante e diz: quem é esse incircunciso? Ele está dizendo assim: quem é esse homem que não faz parte da aliança que eu tenho com Deus? Ele não estava olhando para aquele grande homem, para a experiência de batalha que aquele homem tinha, mas ele estava olhando que ele era um homem sem a presença de Deus. Eu quero te dizer que maior é aquele que está com nós do que aquele que está no mundo. Eu quero te dizer que eu e você precisamos chamar Deus para o nosso combate. Quando Davi está em frente a esse gigante, o gigante começa a olhar para ele, caçoar, achando que, menosprezando ele. E sabe o que Davi diz a ele? Davi diz assim: você pode vir com paus e espada contra mim, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. Ei, é em nome dele que eu e você iremos pelejar. É no nome dele que eu e você iremos batalhar, e as muralhas irão cair, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles a que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Olha só o que Paulo está dizendo aos Romanos: sabemos que Deus opera ou age em todas as coisas, não é em algumas coisas, ou talvez em outras, mas são em todas as coisas, para o bem. E aqui vem a condição que eu e você precisamos estar incluído, para o bem daqueles que o amam. Ei, será que você ama o Senhor mesmo? Será que eu e você estamos ligados aos pés da cruz? Será que eu e você estamos ligados ao Senhor? Pois Ele age, Ele opera pelo seu bem, Ele opera em todas as coisas para você, para o bem da sua casa, para o bem da sua família.
Será que você não está longe da presença de Deus? Será que você não está se afastando da presença de Deus, em vez de se aproximar? Talvez as coisas não estão boas lá, mas está na hora de você se posicionar e avançar aos pés do Senhor, se aproximar deles. Muitos lutam e se esforçam, mas sentem que andam para trás. E quantas vezes nós lutamos, quantas vezes nós pelejamos, investimos e parece que as coisas não andam, até mesmo parece que elas estão regredindo, mas eu quero te dizer, ei, Deus está contigo. Ei, eu e você temos uma aliança com Deus. Obrigado. Nós temos uma aliança com Deus, mas até mesmo os cristãos serão atacados, até mesmo os cristãos serão atacados espiritualmente. Eu quero te dizer que nós não estamos livres de sermos atacados, mas eu quero te dizer que nós temos a proteção do Senhor. Quantas vezes o inimigo tenta nos atacar? A partir do momento em que nós reconhecemos a Deus como o nosso único e fiel Salvador, quando nós somos libertos da depressão, libertos do cativeiro, libertos daquilo que nos oprime, não há mais como o inimigo tomar posse de nós, não há mais como o inimigo, não há mais como haver uma possessão demoníaca. Sei que você está me entendendo. A partir do momento em que nós temos uma aliança com Deus, somos selados pelo seu Espírito Santo, não tem mais como haver uma possessão sobre a nossa vida, mas tem como nós sermos afligidos, atacados e oprimidos pelo inimigo, pois ainda nós estamos sujeitos a este mundo, ainda nós estamos sujeitos a este mundo que é perverso. E quando que nós somos atacados? Quando nós entramos na igreja, principalmente, e não conseguimos nos concentrar, os nossos pensamentos não conseguem se concentrar, começam a lembrar de muitas coisas, começam a vir ataques na nossa mente, tentando distrair, tirar o foco da adoração, pois quando você entra neste lugar, não é por acaso quando você entra nessa casa, que o inimigo começa a te atacar, não é quando você começa a se preparar na sua casa, para se deslocar para a igreja, que o inimigo começa a se levantar, não é por acaso, porque ele sabe que quando você chegar aqui, você irá adorar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e o que ele mais quer é te impedir de fazer isso. Então vem aqueles diversos pensamentos em nossa mente, trazendo distrações, trazendo impedimento, e na nossa casa o que acontece? Começa a acontecer empecilhos, começa a quebrar as coisas, começa o carro a estragar, começa algumas contas a baterem que você não estava previsto, e você começa a perder o foco da adoração, e começa a olhar para o problema. E quando nós olhamos para o problema, esquecemos que temos a solução em nossas mãos. Pare de olhar para os problemas e comece a olhar para aquele que tem o poder para fazer todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aleluia! Foco no Senhor Jesus. Se posicione espiritualmente quanto às lutas as pessoais, e você será vitorioso. Se posicione quanto às suas lutas espirituais, coloque em oração, coloque em propósito de oração, em jejum, e pode ter certeza que o Senhor te fará vitorioso. Aleluia! Tem um louvor que fala assim: vitorioso é. Em meio às tempestades, em meio
os reinos vêm e vão, então em meio aos governos, mas independente aonde você estiver, você será vitorioso. Será que você pode tomar posse destas palavras? Tome posse nesta noite. A vitória está chegando na sua casa e na sua família. Amém? Eu não sei aquilo que você está precisando, pois eu conheço diversas pessoas. Eu sei aquelas que estão aqui, mas aqueles que estão me assistindo, talvez eu não saiba a sua dificuldade, mas eu quero te dizer, nada é impossível para o nosso Deus. Aleluia. Talvez você tenha uma causa na justiça, talvez você tenha uma causa no Ministério do Trabalho, no Ministério da Justiça, talvez você tenha uma causa a ser liberada, talvez a sua aposentadoria, talvez você precise ser encostado por alguma deficiência. Eu quero te dizer, o Senhor vai operar na sua vida, basta você crer, pois Ele ama e opera. O Senhor age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Aleluia, receba estas palavras em nome de Jesus. Então já falamos, vamos recapitular aqui agora. Que bênção, tem um chazinho aqui, é maravilhoso com esse frio. Ei, vamos recapitular. Deus nos chamou, Ele nos escolhe para batalharmos da onde nós estivermos. Ei, Deus quer que eu e você venhamos fazer parte da vitória. Então precisamos, segundo passo, nos posicionarmos espiritualmente, pois o Senhor, Ele batalhará por nós, mas precisamos levar as nossas causas até Ele, precisamos levar o nosso problema até Ele. A palavra do Senhor vai dizer assim: pedir, pedir e dar-se-vos-á. Ei, peça ao Senhor, pois Ele não está com a sua mão fechada, nem com seus ouvidos agravados, que Ele não possa ouvir. Pois então está na hora de eu e você pedirmos e colocarmos o nosso problema diante do Senhor, e estas muralhas irão cair. Amém? Aleluia. Mas ainda eu quero falar sobre algumas muralhas que se chamam, algumas maldições, principalmente as maldições hereditárias. Tem pessoas que não acreditam em maldição geracional ou maldição hereditária. Talvez, se nós levarmos ao pé da letra, ela não existe. Se nós levarmos ao pé da letra, ela não existe. Então por que tu vai falar, Robert? Porque o inimigo, ele traz isso, ele força essa barra. O inimigo, ele traz algumas questões que parecem ser de geração em geração, e ele coloca isso em nossa mente, e a partir do momento em que nós aceitamos isso, damos legalidade para ele operar nessa esfera. Amém? Há muralhas de maldições geracionais que nos seguem de geração em geração, mas elas nos afetam quando nós damos legalidade. Então, essas muralhas, essas maldições hereditárias não existem, mas quando nós damos legalidade para o inimigo, elas passam a fazer parte da nossa vida. Gênesis capítulo 26, versículos 6 e 7 diz assim: assim Isaque ficou em Gerar, que quando os homens do lugar lhes perguntaram sobre a sua mulher, ele disse: essa é a minha irmã. E teve medo de dizer que era a sua mulher, porque pensou que aqueles homens matariam ele para tomar a sua mulher, porque ela era linda. Olha o que Isaque fez. Isaque mentiu.
E essa maldição de mentir, o seu pai cometeu o mesmo erro. Abraão, quando ele vai para o Egito, ele fica com medo dos homens matarem ele por causa da sua mulher, e diz que ela é a sua irmã. Mas, Robert, aonde está a legalidade aqui? Porque Isaac poderia dizer que a sua mulher era a sua mulher e não ter mentido, mas ele seguiu os mesmos erros que o pai, quando ele deu legalidade. Qual foi a legalidade? Quando ele teve medo. Quando ele teve medo, o mesmo medo que o pai dele teve lá no passado. Sabe o que o inimigo ele é astuto, e ele sabe que se o pai dele no passado mentiu, porque teve medo que os homens pegassem e matassem ele, o inimigo usou da mesma arma para fazer com que Isaac venha a mentir. Eu quero te dizer que talvez tenham doenças que estão seguindo hereditariamente na sua vida, que você possa ter tomado posse disso. Robert, mas eu não tenho nenhuma doença hereditária. Mas talvez na sua mente começa a receber agora pensamentos ou você tenha dito diversas vezes pensamentos assim: ei, na minha família nunca dá certo mesmo, todo mundo se separa. Ei, na minha família não dá certo mesmo, todo mundo briga, não tem união na minha família. Ei, na minha casa não dá certo mesmo, pois todo mundo engravidou antes do casamento, todo mundo se separou, ou todo mundo não tem riqueza, não consegue vencer na vida mesmo. Mas eu quero te dizer que estas maldições geracionais serão quebradas em nome de Jesus. Aleluia! Repita comigo assim: aonde as gerações passadas falharam, eu vencerei. Isso, repita: aonde as gerações passadas falharam, eu irei ter vitória. Aleluia! Aonde a geração passada teve medo, eu vencerei. Aleluia! Tome posse destas palavras. Não há maldição hereditária que Deus não possa quebrar. Não há maldição hereditária que Deus não possa te libertar. Basta você crer nestas palavras, pois há poder no nome do Senhor Jesus para quebrar todas as muralhas, quebrar todas as correntes, e libertar de todo o cativeiro, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Chegou a hora de nós quebrarmos essas muralhas, chegou a hora de nós quebrarmos essas maldições, em nome de Jesus. Eu e você somos o sacerdote. E sabe por quê? Aquele povo lá no deserto teve medo. Aquele povo no deserto teve medo da presença de Deus e mandou Moisés ir à frente. Mas hoje não cabe mais a nós enviarmos outra pessoa. É eu e você que somos o sacerdote. Eu e você que somos a geração eleita, o sacerdócio real. 1 Pedro 22:9 diz assim: vós, porém, sois a raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Aleluia! Você é o sacerdote, você é aquele que vai interceder pela sua casa, interceder pela sua família, em nome de Jesus. Apocalipse 1:6 diz assim: e nos fez reis e sacerdotes para Deus, o seu Pai. Quem nos fez rei e sacerdote? Jesus. Jesus nos fez reis e sacerdotes.
Então, está na hora de eu e você tomarmos a posição de sacerdote do nosso lar. Se dá uma doença na sua casa, comece a levantar a sua voz em oração, repreendendo todo o mal, repreendendo toda doença, repreendendo toda enfermidade. Comece a levantar a sua voz aí onde você está. Se há desunião na sua casa, na sua família, se posicione como um sacerdote, comece a orar e repreender toda divisão maligna. Ei, bate em retirada nessa noite toda maldição hereditária de irmãos, desuniões entre irmãos, bata em retirada agora, aleluia. Faça votos espirituais. Sabe quais são as estratégias que o Senhor tem nos dado? Ele tem nos dado jejum e oração, mas eu quero te convidar a fazer votos e estratégias para que você venha vencer. Eu não sei quais são os votos que você já fez na sua vida, mas há muitos votos na Bíblia, e eu quero que você comece a tomar posse dessa estratégia. A estratégia de Josué lá em Jericó era de rodear a cidade, mas hoje as muralhas são espirituais, então é necessário eu e você jejuarmos e orarmos. Então faça um propósito com o Senhor. Ei, eu vou à igreja 7 domingos, eu vou orar uma semana, eu vou jejuar durante um mês, eu vou orar durante um mês. Eu não sei qual é o propósito que você irá fazer, mas eu tenho certeza que se você cumprir esse propósito, o Senhor será fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu, amém? Aleluia. Como sacerdote, nós temos a autoridade no nosso lar, então que eu e você possamos levantar as nossas mãos na nossa casa e abençoá-las, amém? E último, para acabar, primeira foi que o Senhor nos chama, segunda, que precisamos nos posicionarmos espiritualmente, e terceira, precisamos permanecer em família. Precisamos permanecer em família, amém? Josué capítulo 6, versículo 16. Josué 6,16 diz assim: na 7ª vez, quando os sacerdotes derem o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, e o Senhor entregará a cidade. Todos eles, juntos, em unidade, juntos gritaram, e as muralhas caíram. Aleluia! Eles não estavam sozinhos, estava cada um na sua posição, estava cada um no seu lugar, mas todos estavam juntos, e no momento certo, todos gritaram, e as muralhas caíram. É necessário eu e você estarmos juntos em família. Talvez tenha faltado na sua casa você se reunir mais. Talvez tenha faltado na sua casa você fazer lá uma reunião, o seu culto caseiro, a sua oração em família. Ah, Robert, mas a minha família ainda é desunida, a minha família ainda não crê na sua palavra, não crê em Jesus Cristo. Então, não esqueça que aqui você tem uma família, esta família espiritual está aqui para interceder contigo. Você não está sozinho. Aleluia. Talvez sua família natural ainda não está aqui, mas nós estamos aqui. Então, lute em família. O Senhor nos chama a viver em comunhão. Coinonia é a palavra, vivermos em comunhão, em harmonia.
É melhor sermos dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. É melhor sermos um cordão de 3 dobras, pois o cordão de 3 dobras, ele não é fácil de romper. Então, qual é o cordão, Robert, de 3 dobras? Eu, você e o Espírito Santo. Amém? Então, esta família, a Embaixada da Fé, está de coração aberto, de braços abertos, para interceder contigo. Então, não deixe de clamar, não deixe de pedir, faça parte desta família, e nós juntos estaremos orando, intercedendo, e pelo nome de Jesus, você sairá vitorioso. Amém? Aleluia. Conclusão, para nós concluirmos, para as muralhas das maldições caírem, é necessário tomarmos uma posição. É hoje que o Senhor te chama: venha a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O Senhor tem te chamado. Talvez você que está aqui me assistindo já conhece estas palavras. Talvez você que está aqui me assistindo já conhece o nome do Senhor Jesus, e cada vez que eu falei que Ele é vitorioso, que Ele nos dará a vitória, o seu coração tem palpitado. É porque o Senhor está te chamando. O Senhor está te chamando. Vem fazer parte desta família. Ei, vem, eu tenho poder para aliviar a sua carga. Então eu quero te convidar nessa noite a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, a entregar a sua família ao Senhor Jesus. Talvez você já seja um cristão, mas está na hora de você entregar a sua família aos pés do Senhor Jesus. Amém? Ei, nós somos adoradores, sacerdotes e filhos. Não esqueça que também você é filho do Senhor. Romanos 8, 14, 16 diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravizem para novamente temer, mas receberam o Espírito que o adota como filho, por meio daquele que clama: Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu não sei você, mas se eu fosse, você já estaria aí pulando aonde você está, pois o Senhor te chama. O mesmo Espírito que está em Deus, o mesmo Espírito que clama Abba, Pai, é Ele que testifica dentro do nosso espírito que somos filhos de Deus. Aleluia. Então coloque-se de pé nessa noite, nós iremos orar. Eu quero te convidar a entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aonde você estiver. Talvez você está aqui me assistindo, e se você está aqui me assistindo, escreva aí: eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu quero orar e abençoar você agora. Amém. Pai, nós entregamos as nossas vidas a Ti, entregamos, Senhor, a vida de todos esses que estão aqui hoje presentes, e aqueles que estão online, que o Senhor venha fazer parte da vida deles, que todas as muralhas venham cair, em nome de Jesus. Em nome de Jesus as muralhas vão cair, em nome de Jesus o inimigo vai bater em retirada, em nome de Jesus nós sairemos daqui vitoriosos, pois há poder no nome do Senhor Jesus, e maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Em nome de Jesus,
Pai, receba agora, Senhor, os teus filhos, receba agora a tua filha e o teu filho aqui, Senhor, como os seus filhos amados, em nome de Jesus. Escreva o nome deles no livro da vida, pois eternamente serão selados pelo teu Espírito Santo e viverão, Pai amado, contigo para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.